De onde vem a coragem? Coragem vem do apoio. Por exemplo, tem coisas que você só faz dependendo do grupo de pessoas que você está perto. Se tiver eu, você aqui, mais uma galera que é doida por carro e estiver acelerando, vai ser mais fácil ou mais difícil se acelerar? Muito mais fácil. Vai ser mais fácil, irmão. Você vai olhar para aquilo e vai falar, pô, esses caras estão acelerando, ambiente seguro para fazer esse negócio aqui. Agora, se você estiver numa igreja e ver todo mundo casando e você tá no meio daquele grupo ali de jovens casando, você tá namorando, vai ser mais fácil ou mais difícil você casar? Mais fácil também. Mais fácil, porque tá todo mundo fazendo. Então a coragem, ela vem muito daquele lugar que a gente falou agora há pouco, do ambiente e do apoio. Você quer se tornar uma pessoa corajosa? Troca de ambiente. Você facilita a coragem. E tem um outro ponto aqui fundamental. Tem gente que não dá conta de trocar de ambiente porque se sente mal. Sente que está deixando os outros para trás. E aí vai muito além da coragem. Existe uma coisa chamada dependência emocional. Eu poderia trocar de ambiente, mas se eu for, minha mãe fica para trás. Disse um homem de 40 anos, que ainda acha que a mãe depende dele ou que ele depende da mãe. Não, se eu me casar e for mudar para fora do estado ou do país, como que fica a minha mãe? Pô, sua mãe tem 40 anos, irmão. Você tem 40 anos, sua mãe tem 65. Sua mãe fica onde ela deveria ficar, com a vida dela, com o marido dela. As pessoas misturaram a vida uma das outras. E aí tem gente que fala, não tenho coragem. Não, você não tem permissão. Você não tem permissão para ir. Sua dependência emocional com as pessoas é tão grande. É só fazer o exercício. Pensa, você que está em casa aí, faz o exercício. Pensa no que você está tentando fazer e responde. Quem ficaria triste se você fizesse? Quem não concorda com o que você está tentando fazer? Quem gostaria que você ficasse perto ou de quem você se afasta caso você faça? A resposta da pessoa do porquê ela não vai mais longe ou não vai mais rápido está aqui. Ela fica esperando ou a pessoa concordar, ou a pessoa ficar perto, ou a pessoa não se afastar. E é por isso que ela não faz. Tem gente que só pede oportunidades para não ficar longe de pessoas que são importantes para ela. Porque ela não dá conta de deixar o outro viver a vida dele. Não, se eu for embora, o meu irmão não vive sem mim. Disse uma pessoa narcisista. Aqui o narcisismo não entenda como aquele padrão da psicologia. São 4 padrões controladores da dependência emocional. Vítima natural, vítima intencional, narcisistas e vingadores. O narcisista é aquela pessoa que acha que todo mundo não vive sem ele. Ele acha que se ele for viver a vida dele, os outros morrem. Não, minha mãe não vive sem mim. Eu preciso te dizer, se eu for embora, se eu me casar, o que vai ser da minha mãe? Ela me criou, agora eu preciso cuidar dela. Disse um homem que dá mais prioridade para a mãe, tem ela mais como esposa do que a própria mulher dele. Coitada de uma mulher que casa com um homem que tem um padrão controlador narcisista com a mãe dele. Ela sempre vai ser a segunda opção. A mãe sempre vai ser a primeira. Então você está querendo dizer que eu tenho que abandonar meu pai e minha mãe para eu avançar na vida? Quando você fala abandonar, você dificulta tudo. Abandonar é uma palavra que geralmente pessoas que querem te prender usam. Aí você vai me abandonar, disse um velho, vou aumentar o barulho aqui, não como depreciação, mas eu vou aumentar o barulho. Disse um velho de 70 anos, que deveria ter uma vida, para um cara de 40 que é o filho dele, que até hoje não conseguiu se casar porque ele fica resolvendo os pepinos dessa pessoa que não teve responsabilidade sobre a própria vida. É sobre responsabilidade, pô. Por que que uma pessoa está dizendo, aí você vai me abandonar? Porque ela não teve responsabilidade com a própria vida. E tem muita mãe e muito pai que criou o filho como um fundo de garantia para aposentadoria. Não, mas você vai embora agora como? Se eu criei você, apostei em você, paguei sua faculdade. Seja sincero e diga, você vai embora agora como? Se eu criei você e paguei, eu investi em você para colher no futuro. Uma mãe e um pai bom são aqueles que se tornaram desnecessários na vida do filho. Se a mãe e o pai ainda é necessário, eles não foram bons o suficientes para fazer aqueles filhos voarem e viverem. Eles criaram filhos dependentes.
Então, usar palavras como abandono, vai me deixar embora e vai ficar aqui, tá bom. Se você quer entender assim, e eu já não tenho mais dependência emocional, eu não preciso que você mude a sua forma de entender para me sentir bem para seguir. É sobre dar direito ao outro se sentir mal. Ah, mas a minha mãe disse que se eu for embora eu estou abandonando ela. É a forma como ela disse. Se você não vai porque ela diz isso, é porque você quer mudar a forma que ela pensa, a forma como ela age ou a forma como ela se sente para você ficar bem. E tem muita gente que faz assim. Fica tentando mudar o outro para seguir. Se eu tento mudar a minha mãe, se eu preciso mudar o meu pai para eu seguir a minha vida, quem é o egoísta? Ai, a minha mãe não acha bom que eu me case com aquela mulher e tenha 2 filhos e more em outro estado. Como que eu vou? Não, pô, o egoísta está sendo você. Porque se você se sente mal em ver o outro ou sua mãe mal porque ela está mal. Se você sente que o outro está mal e não dá conta de seguir porque o outro está mal e não está feliz com você, não é sobre o outro. É sobre você que ainda tem uma dependência de que o outro esteja bem para você seguir. Aí sabe o que essa pessoa faz? Fica tentando mudar o outro. Muda o que faz, muda a profissão, muda a esposa, muda o marido, até que o outro fique feliz. No final das contas, nada do que ela fizer vai ser suficiente. Você falou de tentar mudar o outro. E num relacionamento, quando um homem tenta mudar a mulher ou quando uma mulher tenta mudar um homem, isso também encaixaria nesse exemplo? Não. Dependência emocional entre marido e mulher, ela é positiva e necessária e saudável. É bom que uma mulher provoque o homem a mudar para uma versão melhor. E é bom que um homem provoque uma mulher a mudar para uma versão melhor. Imagine, você é casado? Não. Solteiro? Sim. Imagina que você está com uma mulher e essa mulher é a mesma mulher desde que você conheceu ela. E você foi crescendo, se desenvolvendo, sabe, amadurecendo. E essa mulher parou no tempo do casamento de vocês. É bom ou ruim? É ruim. É ruim. Já aconteceu Então, isso comigo uma já vez. aconteceu com você? É ruim quando o outro não muda. Então, provocar do jeito certo e pelos motivos certos é bom. O ruim é quando a pessoa provoca o outro a mudar para uma mudança para encaixar na vida dos padrões velhos que ela tem. Eu preciso que você mude e não ocupe o espaço que o meu pai ocupa na minha vida, viu? Isso é ruim. Eu preciso que você mude e não queira ocupar o espaço que a minha mãe tem aqui, porque a minha mãe tem o espaço dela. Então, não queira ocupar esse espaço, mude esse comportamento. Então, o motivo é mais importante que a mudança que está sendo feita. O que a pessoa está fazendo é importante, mas o motivo pelo qual ela faz é determinante. Mas um homem que muda por causa de mulher, ele não é pau mandado? Se ele mudar para melhor e for pau mandado, qual o problema? Você falou de ambiente, já estive no ambiente onde falava, o cara quando começa a se relacionar, vira pau mandado, não muda, porque ele começa a se afastar desses amigos. Tem muita gente que chama o homem de pau mandado que tem uma família boa e 3 filhos e ganha 30 mil reais por mês, está vivendo uma vida confortável. Se isso for ser pau mandado da mulher para quem está de fora, para mim não me parece ser uma vida ruim. Nós precisamos separar aquilo que é real daquilo que é história. O cara, ele escuta muito a mulher dele e deixa de fazer coisas porque a mulher dele diz. Se você não quer fazer diferente, não case, pô. Esse é um casamento. A mulher também deixa de fazer coisas porque o homem diz. Isso é um relacionamento saudável. Tem parcerias que o cara vai fazer ou deixar de fazer estando casado ou num relacionamento sério que ele faria solteiro. Porque a mulher, ela tem uma intuição muito maior do que a do homem. É absurdo. Tem coisas que a minha mulher alcança que eu não consigo alcançar. Tipo o que, por exemplo? Cara, essa questão de ver alguém e falar assim, essa pessoa tem uma coisa que eu não bati. E às vezes ela nem sabe dizer o que é, mas eu ligo a antena. Porque a mulher tem isso mais forte do que o homem. A mulher tem sabedoria. O homem não tem sabedoria. O homem tem força. Então o homem leva tudo no braço. É por isso que o homem faz contrato ruim. É por isso que o homem quebra a cara. É por isso que o homem faz guerra. O homem não tem sabedoria. Aonde que uma guerra é positiva,
para duas sociedades? É um monte de gente morrendo, irmão. Essa é a cabeça do homem. Ou ele tá pensando com a cabeça de cima ou com a cabeça de baixo. O homem é assim, velho. E a mulher? A mulher é sabedoria. O problema é que no mundo de hoje, a mulher tá tentando se empoderar. Você já ouviu falar em empoderamento masculino? Não, o que seria isso? Não existe. Não existe. Ah, tá. Como é que você vai empoderar um homem? O homem naturalmente ele já traz essa força. Isso não pode ser um demérito para a mulher, mas está sendo ensinada para a mulher que o homem ter força, o homem ter poder é ruim. Não é, é a natureza do homem. É a fisiologia do homem. E a mulher está querendo ser empoderada. Vamos empoderar as mulheres. Para quê? Então é errado a mulher querer ser empoderada. É errado querer que a mulher carregue mais peso do que um homem. É errado querer dar forças para uma mulher só porque sobrou uma espada no chão que os homens largaram e agora ela vai ter que carregar para alimentar 3 filhos sozinha em 3 empregos, pô. Da onde que vem o ser humano? Vamos lá. Existe um homem, existe uma mulher. Pelo menos o que eu sei ainda, isso não mudou. Um homem e uma mulher, eles se cruzam, nasce uma criança. O que determina se essa criança cresce mais saudável? Tem pesquisa científica sobre isso. Uma criança que cresce em um ambiente com o pai, com a mãe, estruturada e tem uma base, a chance dela ter sucesso na vida é muito maior. Inclusive, quando eu falei de permissão, isso desenvolve uma permissão natural absurda nessa criança. A criança que cresce em um lugar diferente disso, por exemplo, uma menina que vê só a mãe cuidando porque tinha um pai fraco, ela cresce pensando que homens são fracos e ela acha que precisa se empoderar. E a gente vai mudando a cabeça das pessoas numa sociedade que está cada vez mais doente. Você vai ver, nesse universo de mulheres empoderadas, e nada contra as mulheres, inclusive eu acho que elas fazem coisas muito melhores do que os homens, só acho que tem coisas que elas não têm necessidade de fazer. Porque foi dito para a mulher que cuidar de uma criança não é tão digno quanto construir um negócio, quanto montar uma empresa. E para mim a empresa ou o negócio mais bem sucedido é a família. Sabe? Se não fosse por uma mulher, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, você não estaria aqui. Não é sobre brigar por força, é sobre entender papéis. Tem uma analogia que eu gosto, que é a diferença entre a roda e o pneu. O que é mais importante, a roda ou o pneu? Os dois precisam estar... Os dois. Só que eles têm funções diferentes, papéis diferentes. Se você tira a roda, o pneu ele não tem sustentação para o carro não consegue seguir. Se você tira o pneu, já tentou rodar com o pneu furado? Já. Cara, não dá. Não dá. Tenta botar 100 por hora no pneu furado. Seu carro vai bater, você sai da pista. Então os dois são importantes, a roda e o pneu. E a mulher e o homem, os dois são importantes. Os dois têm papéis importantes. O problema é quando um tenta ocupar o papel do outro. E é aí que as coisas se perdem. Então o papel da mulher seria cuidar dos filhos e do homem a usar a força para ir trabalhar? Depende. Tem mulher que não quer ter filhos. Tem casal que não quer ter filhos. O papel de cada um, lembrando, a mulher, ela traz sabedoria. O homem traz a força. O homem sem a mulher, o homem que não ouve a mulher, ele é burro e só faz merda. É por isso que um cara, quando ele casa, quando ele tá com a mulher e essa mulher traz sabedoria, esse cara traz o mundo para ela. E é por esse mesmo motivo que uma mulher sem sabedoria com um cara forte produz as piores guerras. Vai olhar a história de grandes guerras do passado e você vai ver a relação do autor dessa guerra com a mulher que ele tinha. Irmão, uma mulher sem sabedoria com um cara forte é um veneno para a sociedade. Porque esse cara ele é capaz de travar uma guerra com um outro continente por causa de uma mulher. Esse é o impacto da sabedoria de uma mulher no relacionamento. Então, a mulher que aprende a usar a sabedoria que ela tem, ela consegue fazer um homem buscar o mundo para ela. Não que ela não dê conta de fazer, só que essa forma saudável. Porque se ela tenta se empoderar para fazer isso, o corpo dela sente, velho. É a hora que aparece endometriose, depressão, crise de ansiedade, que o corpo diz, esse lugar você pode até fazer, mas ele não é saudável. E o corpo começa a se consumir.
Então, se cada um entende o seu papel, os dois conseguem, como num carro, chegar em lugares inimagináveis. Você falou muito da força do homem, né? Mas e sobre mostrar fraqueza? Você acha que o homem não pode mostrar a fraqueza dele? O que seria mostrar fraqueza? Ele poder falar sobre os sentimentos dele, por exemplo. A sociedade vê isso como uma fraqueza do homem e diz que o homem tem que ser rígido, duro, forte, o homem não pode chorar. A gente escuta essa frase desde pequeno, né? O homem não chora. Então, assim, o homem mostrar fraqueza, ele de fato não pode dentro de um relacionamento, por exemplo, ou dentro da vida dele? Depende para quem e por quê. Para quem que ele pode e por que que ele pode? Pensa num exemplo que o homem começa a compartilhar com a esposa dele situações sobre o passado dele. Que ele tá mal porque a mulher fez tal coisa que a ex fazia. Ok? Nunca compartilhe com a sua parceira aquilo que ela não pode contribuir, não tem nenhuma responsabilidade em resolver. Porque isso não é compartilhar, é jogar um peso sobre o outro que você não deu conta de resolver esperando que o outro resolva. Toma aqui a minha ex do meu passado e os problemas que eu tive com ela e resolva aí, porque eu não dei conta de lidar. Nunca jogue sobre o outro o peso do passado que você continua carregando. Aí o homem vai lá e despeja na mulher dele um sentimento de eu tô mal porque você fez tal coisa que a minha ex fez. Ou isso é covardia. Então esse tipo de coisa ele trabalha na terapia dele. Esse tipo de coisa ele que trabalha lá com os brothers dele. Não leve para sua mulher, porque isso vai jogar uma insegurança. Lembra que eu falei, mulher precisa de segurança. Isso vai jogar uma insegurança tremenda nela. Que você não está resolvido com o seu passado, que você não está resolvido com coisas que não tem a ver com ela. Não é sobre o presente e o futuro que estamos construindo. O que é uma insegurança do homem ou uma falta de confiança dele? Ele vai fechar um projeto é grande e ele está vulnerável diante desse projeto. Aí ele pode, até deve compartilhar com a mulher. Porque a mulher sábia leva para o homem confiança, amor. Eu já te vi trabalhando em outros projetos. Teve outras vezes que você teve dúvida também. Eu tô com você, pode ir. Você é um cara incrível. E ela vai encher essa bola dele porque ele está falando sobre a construção de algo para os dois. E essa falta de confiança, a mulher consegue preencher com a sabedoria dela. Não é sobre o passado, é sobre o presente o que nós estamos construindo. Esse homem não está jogando sobre ela o passado de uma ex, não é essas merdas. Então, por que ele está compartilhando isso? Porque ele não deu conta de resolver o passado da vida dele? Não compartilhe. Para quem? Vai compartilhar para terapeuta. É sobre o futuro? É sobre uma construção? É sobre o que a gente está vivendo? Por que eu estou compartilhando isso? Porque é algo sobre a gente. Vamos crescer, vamos subir. Para quem? Joga para sua mulher, irmão. Não é para sua mãe que você vai falar sobre o fechamento de um projeto. Para quem? Para a mãe? Não. Porque o para quem? Para a mãe, o porquê vai ser: eu preciso de aprovação da minha mãe. O para quem? Para a mulher vai ser por quê? Porque a minha mulher faz parte desse projeto. Então, para que eu estou compartilhando e por que eu estou compartilhando? É para quem eu estou compartilhando e por que eu estou compartilhando isso? Toda a construção faz bem o homem envolver a mulher, sabe? Para ela ver, cara, a gente está construindo junto. E ela tem esse papel sábio. Agora, se for do passado, irmão, se for peso, não jogue sobre a sua mulher. Ela não merece, ela não criou e não é responsabilidade dela resolver.